Alô, você começando aqui mais uma participação no Com Recrê. Meu nome é Quito Vívolo, eu sou um dos diretores do NR. Não é a primeira vez que eu participo do Com Recrê, é sempre um orgulho ser convidado para participar. Desde a minha primeira participação fui convidado pelo Pudim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que tem uma carreira muito legal dentro da recreação e dentro de acampamentos. Eu vou falar sobre acampamentos de férias, mas especialmente sobre o profissional que busca trabalhar num acampamento. Acampamento educativo, acampamento de férias, que na verdade a gente trabalha e gira durante o ano todo, né? Então eu vou falar do NR, eu trabalho no NR, posso falar um pouco sobre os outros também, porque eu tenho muitos amigos que trabalham nos outros acampamentos. Então aqui a gente já derruba o primeiro tabu. Eu queria deixar aqui um abraço para todo mundo de todos os acampamentos, o Popó, que é diretor do Carroção, também para o Rui, que é diretor do Rap Lago junto com a Lúcia. Quero mandar também para a Marília, diretora do Peraltas, para todos, para o Cury do Leões, para a Camila do Aruanã, então, ou seja, para o Reinaldo do Paiol, o Murilo, coordenador do Paiol, ou seja, a gente de acampamentos, a gente tem a ABAI, Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, que é uma organização apoiadora do Com Recrê, e a gente é muito amigo. Para aqueles que não acreditam e acham que tem alguma rixa, muito pelo contrário. A gente fala muito dentro dos acampamentos que se todas as crianças do Brasil quiserem ir para acampamento, a gente lota num estalo de dedos e vai faltar acampamento. Então, a gente se fala muito, a gente troca muita informação, e com certeza todos nós dos acampamentos estamos agora vivendo um momento onde a gente precisa de gente boa para trabalhar com a gente. Por que isso? Porque perdeu muita gente na pandemia? Não só por isso, mas porque os acampamentos estão sendo muito procurados pós-pandemia. Então a atividade de acampamento educativo, essa saída, principalmente as escolas estão buscando muito sair com os seus alunos. Os pais, as famílias perceberam que as crianças e que os jovens precisam sair da sala de aula, precisam sair de casa, do apartamento, para realizar atividades ao ar livre, atividades de entrosamento, e por conta disso, a demanda de profissionais para trabalhar nos acampamentos educativos, ela com certeza cresce. Mas também existe uma outra peculiaridade. Parece que, algum tempo atrás, a gente tinha mais gente procurando a recreação. Isso é uma coisa que a gente conversa muito entre nós. Eu não sei se existe um desinteresse da recreação natural, que pode ser uma coisa, sim, cíclica e que faça parte da natureza e da nossa atividade, ou a gente está vivendo um momento onde parte das pessoas preferem ficar sozinhas em casa. Então, quando se atinge uma idade um pouco mais avançada, eu acredito sim que uma parte dos jovens adultos são impactados por um uso excessivo de rede social, de eletrônico, de permanência em casa e falta de comunicação, e até uma insegurança para desenvolver habilidades de comunicação que são sim exigidas e que fazem parte de um monitor de acampamento. Então aqui ficou a primeira coisa para falar para vocês. Nós, de todos os acampamentos educativos, eu tenho certeza que muitas pessoas da área de recreação, a gente trabalha muito na formação dos indivíduos que trabalham com a gente. Então, se você não acha que você é o melhor recreador ou o melhor educador, porque é muito importante entender que o nome acampamento educativo tem uma razão de ser. A gente busca pessoas que vão estar trabalhando educação através do lúdico, através do lazer, através da integração de atividades que vão trabalhar elementos socioemocionais. Se você entende que você precisa desenvolver essas habilidades para trabalhar com isso, saiba que os acampamentos educativos formam. Muitas pessoas que vocês vão ouvir falando aqui no Com Recrê passaram, trabalharam ou trabalham em acampamentos educativos, e todos nós estamos habituados a formar jovens. Formar jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Então não é raro que a atuação no NR, por exemplo, seja o primeiro emprego de um jovem, a primeira experiência profissional de um jovem, até porque a entrada
no NR, muitas vezes se faz como um autônomo, como alguém que dá disponibilidade para trabalhar, não só no NR, em vários acampamentos, mas alguém que dá disponibilidade para trabalhar de acordo com a sua agenda disponível, né? Para facilitar o entendimento de tudo, eu fiz perguntas na minha rede social, que vocês podem seguir aí, é @QuitoVívolo. Também sigam o NR, @NROficial. E eu tenho aqui 10 perguntas que eu vou fazer para vocês. Na verdade, que eu vou responder para vocês. Me fizeram algumas perguntas, eu, com a ajuda da minha esposa, Fernanda, sem ela, beijo, te amo, meu amor, sem ela eu não conseguiria me organizar como eu me organizo. Ela me ajudou a compilar aqui, porque chegaram algumas perguntas e eu vou tentar responder. Primeira pergunta que apareceu bastante, então ela está aqui em primeiro lugar, é: qual a idade mínima e máxima para ser monitor no NR? E eu vou sempre falar do NR, mas entendam que eu acredito que para a maioria dos acampamentos as coisas podem ser parecidas, tá? Mas eu vou sempre falar em nome do NR, que é onde eu trabalho e onde eu posso responder. Para entrar na monitoria, você precisa ter obrigatoriamente 18 anos de idade. A gente começa a selecionar um pouco mais novo, com 17 anos de idade. Aí você pode ouvir falar, mas tem um amigo meu que disse que é monitor do NR e tem 16 anos de idade. Nas férias, o pessoal que é acampante da temporada de férias, frequentador das férias, passa por um processo de treinamento de liderança que se chama NR Pro Leader, e aí sim a gente pega alguns menores de idade que passam por esse treinamento e já recebem o título de monitor de temporada de férias. Mas para trabalhar com grupos de escolas, com grupos de alunos e para ser um assistente na temporada de férias, que é um cargo um pouco mais alto, que é o cargo dos monitores que trabalham durante o ano, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. E tem idade máxima? Teve gente que perguntou. Olha, essa é uma pergunta que é difícil de responder. A gente nunca impôs um limite máximo para alguém trabalhar. A gente já teve pessoas atuando com a gente com mais de 40 anos de idade como monitor. E depois como coordenador e gerente, o nosso último gerente de Sapucaí Mirim, que infelizmente não está mais entre nós, que é o Zezinho, trabalhou atuando diretamente até os 80 anos de idade no NR. Então, colocar uma idade máxima é complexo, mas ele nunca poderia ser um monitor, né, acompanhando o quarto e pulando na lama, não vou dizer nunca, mas dificilmente pulando na lama com 80 anos de idade. Então tem algumas coisas que a idade vai nos impossibilitando de fazer. É mais ou menos como a carreira de um esportista, de um atleta. Você dificilmente vai ver um atleta de alto rendimento com mais de 40, 50 anos de idade realizando algumas atividades. A mesma coisa pode acontecer com uma atividade de acampamento. O ideal é que a gente esteja falando de pessoas entre 18 e 30 anos de idade para começar a carreira de monitor, né? Então, já acho que a gente tem aí um range, né? Uma distância grande a ser percorrida. Próxima pergunta. Precisa de alguma habilidade especial para ser monitor? Olha, precisa de uma habilidade especial, que é o bom humor, a cordialidade, a educação e a vontade de se relacionar com pessoas. Sem isso, você não pode ser monitor. Agora, isso é uma coisa que eu acredito ser muito fácil, para quem gosta. Então, se você não gosta de se relacionar com pessoas, se você é uma pessoa que prefere viver isolada, que não pratica a educação, não pratica o bom dia, o por favor, o obrigado, aí realmente vai ficar difícil trabalhar com gente. E ser monitor é trabalhar com gente, trabalhar com criança. E criança e adolescente. Então, é muito importante que você tenha esta habilidade, a habilidade de querer se relacionar. Você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo, porque isso você desenvolve muito dentro da atividade. Mas a habilidade de querer se relacionar, isso é fundamental. E uma outra habilidade que eu acho que é importante, que é você ter a mente aberta, é a flexibilidade, é você estar disposto a aprender, é você olhar para você corrigir os seus erros e desenvolver o que você tem de melhor. Isso também é muito importante. Outra pergunta que eu recebi: precisa ter experiência anterior? Não.
Não precisa. Tem gente que acha que para ser monitor do NR, por exemplo, você precisa ter ido para o NR, frequentado o NR. Não é verdade. A gente tem muita gente que foi para o NR como aluno, gente que foi para o NR como professor, como acampante em temporada de férias e vira monitor. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Isso é circunstancial, acontece bastante, porque as pessoas conhecem o NR e têm interesse em entrar na estrutura. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, como que eu faço? Essa pergunta é ótima, né? Então tá bom, eu tô assistindo esse vídeo, achei legal, eu quero participar. Como que eu faço? A primeira coisa que você pode fazer neste momento, neste exato momento, é mandar um e-mail para monitoria, né? MONITORIA, monitoria, isso, @nr.com.br, e a gente vai mandar para você um passo a passo. A gente desenvolveu, para esse ano, tá fresquinho, na verdade eu tô gravando esse vídeo, não tá pronto, mas a hora que você assistir, talvez esteja, um processo de seleção online, aonde você vai se cadastrar online, você vai mandar foto online, você vai mandar vídeo online. E por que você vai mandar foto e vídeo? Ah, quer dizer que se eu não atender os padrões... Não, para que a gente conheça você, para que a gente te ouça falando, para que se você falar inglês, a gente já tem uma parte onde você fala inglês. Então a gente vai te conhecer um pouco mais no online, para que a gente possa entender em qual momento de vida você está, para que a gente possa te colocar dentro de um treinamento adequado, de uma capacitação adequada. Então você vai fazer, se você toca um instrumento, você vai poder mandar um vídeo tocando um instrumento. Se você tem uma outra habilidade, você vai poder mandar um vídeo mostrando essa outra habilidade. Então é muito importante, e hoje com as ferramentas online, a gente consegue receber isso de vocês, para que a gente possa já colocar vocês dentro de um treinamento muito adequado, uma capacitação adequada. Nós do NR estamos nesse segundo semestre de 2022 realizando seleções e treinamentos no mínimo todo mês. Então, teve agosto, já teve, vai ter agora em setembro, vai ter outubro, vai ter novembro e muito provavelmente vai ter em dezembro também. Tá? Só na de agosto a gente trouxe para fazer treinamento e ver se gostam 50 novas pessoas. Então, na seleção de agosto, a gente já tem 50 novos candidatos interessados em participar da equipe de monitores do NR. Nosso quadro de monitoria do NR hoje, a gente tem dando disponibilidade para a gente mais de 200 pessoas. Certo? E já vou falar um pouquinho sobre isso também, respondendo uma outra pergunta. Então, como você faz? Você entra em contato com a gente através desse e-mail, a gente vai retornar para vocês dizendo qual é o passo a passo para você fazer a sua inscrição no nosso site. E aí você vai ter uma série de capacitações online. Então a gente tem dentro do NR o Instituto NR, todos os monitores do NR, eles têm que passar por uma capacitação online. Então a gente vê lá se você cumpriu os cursos, a carga horária, tirou a nota certinho dos módulos que você tem que fazer, para que depois você possa ingressar na equipe e estando dentro da equipe, para que você possa avançar, né, em cargos. A gente tem lá M1, M2, M3, né? Você vai ganhando experiência e, consequentemente, você vai alçando novas possibilidades de responsabilidade dentro da estrutura do NR. Tudo isso também está relacionado à ida ao NR e aos créditos que você pega nos cursos que você faz no Instituto NR. Vale lembrar que tudo isso é de graça, tá? Eu sei que tem empresa que cobra, que ganha dinheiro com isso, e legal, não é uma crítica, porque afinal de contas a empresa está te capacitando, e eu acho que é uma coisa super importante, mas a gente no NR, para essa capacitação, a gente faz tudo isso de graça para os nossos monitores e tem certificação, ou seja, se um dia você for para pedir emprego em algum outro lugar ou mostrar seu currículo em outro lugar, você vai ter certificações que o próprio NR vai te dar de cada um dos módulos que você cumpre lá dentro. Quanto ganha? Essa é uma boa pergunta. O ganho, ele é um ganho por diária. Então, as diárias, quando você trabalha com recreação, quando você trabalha com monitoria, elas variam muito. Depende de se você vai dormir, não vai dormir, vai trabalhar só durante o dia, se você vai dormir num quarto com alguém, você não vai dormir no quarto com alguém, se você tem uma habilidade especial, não tem habilidade especial, se você está fazendo um evento em inglês, não está fazendo um evento em inglês. Então eu vou colocar aqui um mais ou menos... quando você está entrando no mercado, você vai estar ganhando alguma coisa ali na faixa de R$70 por dia, até uns
100, cento e poucos reais por dia. E aí você tem, no caso do NR, seguro que o NR oferece para todo mundo que está trabalhando, refeição que o NR oferece para todo mundo que está trabalhando, reembolso de transporte que o NR oferece para todo mundo que está trabalhando. Então tem uma série de benefícios no caso do NR. Outras empresas vão te oferecer um dinheiro, mas é isso, né? Todo mundo que trabalha no NR como autônomo, por exemplo, tem recolhimento de INSS, recebe por RPA, então é tudo certinho, é reconhecido, não tem nada pago por fora e tudo isso está dentro de um cálculo de valor que quando você vai entrar numa estrutura como a do NR, o pessoal explica para vocês direitinho os ganhos que vocês podem ter, lembrando que esses ganhos estão sempre diretamente relacionados com o trabalho que você vai executar para aquele evento específico. Dá para trabalhar estudando? Essa é uma ótima pergunta. Bom, trabalhar estudando ao mesmo tempo, não, né? Então assim, se você quer assistir aula no NR, não vai rolar. Agora, se você está na faculdade, ou você faz um curso e você quer ser monitor do NR, sim, muitas pessoas conseguem conciliar as duas coisas. Muitas vezes conversando com a própria universidade e tendo alguma flexibilidade. Muitas pessoas estudam em modelo híbrido, nem sempre é síncrono, né? Então você tem que estar na aula, assistindo aquela aula naquele momento. Então muitas pessoas conseguem. Agora, é óbvio que para você atuar no NR, você tem que dar disponibilidade. E eu vou dar um exemplo, no segundo semestre, a maioria dos eventos que acontecem, eles acontecem, por exemplo, de domingo a quarta, quarta a domingo, domingo a quarta, quarta a domingo, com alguns eventos que são de quinta a domingo ou de sexta a domingo, mas a grande maioria ele é domingo a quarta, quarta a domingo. Então, se ele é domingo a quarta e você tem aula segunda e terça e você tem que estar presente nessa aula, fica complicado. Ou você precisa conversar com a faculdade, ver se você pode... Eu, por exemplo, fiz faculdade trabalhando no NR no final dos anos 90 e eu conversava com os meus professores. E eu, obviamente, uma ou outra falta acontecia, mas eles me passavam matéria, eu entregava trabalhos, eu nunca perdia nota, eu cuidava muito da minha agenda para que eu pudesse trabalhar, atuar no NR, nesse esquema de disponibilidade, faltando uma ou outra vez na universidade. Para quem é da região, que mora perto do NR, lá do Vale do Paraíba, sim, existem alguns monitores que atuam durante o dia e vão para a faculdade à noite, por exemplo. Então isso é também uma possibilidade para alguns cargos específicos. Mas geralmente os monitores que estão entrando para atuar no NR, eles precisam dar disponibilidade por aquele dia e, consequentemente, eles precisam que aquele dia eles não tenham nenhum compromisso para realizar. Se é um evento de quarta a domingo e você tem aula, por exemplo, quarta, quinta e sexta, você teria que poder abrir mão destas aulas. É até por isso que o NR acaba tendo um número tão grande de monitores, porque uma parte dos universitários não pode atuar sempre no meio de semana e tem ali uma agenda para ser conciliada. Se você ainda assim ficou com dúvida, mas quer trabalhar no NR, aí eu te sugiro fazer a seleção e treinamento, porque isso é muito explicadinho, toda a parte de calendário de eventos e como que funciona. Preciso falar outras línguas? É importante? A gente tem visto muito isso no NR porque aumentou demais o número de eventos em inglês. A gente faz imersões em inglês, a gente traz monitores de outros países para trabalharem com a gente e nós temos a NR Intercâmbio, que é a agência de intercâmbio que faz parte do grupo NR, que faz viagens para o exterior. E aí, assim, para fazer viagem para o exterior, sim, tem que dominar o idioma. Para atuar nos acampamentos de imersão de inglês, sim, tem que dominar o idioma. Então é muito importante e existe até um ganho extra na parte de remuneração se você domina o idioma inglês. Então eu acredito que é algo super legal de se fazer. Tem muito monitor nosso que depois que vira monitor começa a estudar muito inglês porque eles querem não só ter o idioma no currículo, como aproveitar a oportunidade de viajar para o exterior. Só para vocês terem uma ideia, este ano de 2022, no mês de julho, nós tivemos mais de 40 monitores do NR que foram enviados para o exterior para atuar em grupos de intercâmbio para Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. A gente tem agora, em janeiro, grupos que vão para Dubai, África do Sul, Havaí, Los Angeles,
Então, assim, são muitos programas, tem desde programas na Disney até programas dentro de universidades. Então, dominar o idioma é uma coisa fundamental e que abre portas. A gente tem muitos monitores do NR que foram trabalhar no exterior, foram trabalhar em acampamentos no exterior, foram trabalhar em navio de cruzeiro. Então, dominar o idioma e ter uma experiência dentro de um acampamento como o NR, com certeza é algo que pode te abrir outras oportunidades. Nossa gerente atual do NR, a Luana, ela começou com 17 anos, numa época que podia começar com 17 anos no NR, foi monitora durante muitos anos, e ela e o marido dela, o Murilo, foram trabalhar em navio de cruzeiro, ficaram 5 anos morando fora. Ela chegou a Assistant Cruise Director da Royal Caribbean, que é um dos maiores cargos que dá para chegar. Eu tive essa experiência, trabalhei na Disney Cruise Line, também cheguei a esse cargo lá na Millennium Celebration 1999-2000, e só pude fazer isso porque eu dominava o inglês, e tenho certeza que para ela foi importante. Eu estou usando ela como exemplo, mas outros monitores também tiveram oportunidades muito legais. A gente tem, como eu falei, muitos monitores que moram fora e que tiveram a experiência no NR como um abre-alas para ir para o exterior. E não só um abre-alas, mas até um senso de autonomia, independência e autoconfiança para que eles pudessem depois alçar voos maiores e ir para o exterior. Tem que fazer teste? Essa é muito boa. Tem que fazer teste? Sim, como eu falei, vocês vão passar por alguns testes que são do próprio NR. A maioria desses testes, ele não é eletivo. Então a gente não vai, o seletivo, ele é na verdade algo que vai te ver qual é o nível em que você já se encontra de conhecimento para atuar com crianças, com jovens na área da educação. Volto a dizer, não é só brincadeirinha, não é muita brincadeira, é muito lazer, é muita diversão, é muito legal, mas por trás disso existe educação. Então a gente vai preparar todo mundo que for atuar no NR para entrar no mercado sabendo de tudo isso, e aí os testes que são feitos são para a gente entender aonde cada uma das pessoas está e o quanto de absorver cultura cada um de vocês conseguiu. É importante entender que existem também capacitações internas. Por exemplo, para trabalhar no NR, tem um módulo que todo mundo faz que conta a história do NR. Então você tem que entender, compreender e fazer, e aí tem uma avaliação para que você mostre que você aprendeu. Então, uma empresa do tamanho do NR, para você, o que é uma empresa do tamanho do NR? Algumas pessoas perguntam. É hoje a empresa de turismo educacional que mais recebe alunos no Brasil, na América Latina, para viagens educativas, né, viagens educacionais. A gente recebe mais de 45 mil crianças e jovens por ano. A gente foi reconhecido no ano passado com o prêmio Top Educação, dado pelo pessoal da revista Educação, que organiza a ABET Educar. Estamos concorrendo também nesse ano o prêmio Top Educação. O ano que vem a gente faz 70 anos, é uma responsabilidade muito grande, são mais de 1.200 escolas que frequentam o NR, muitos educadores que confiam no nosso trabalho, então por conta disso a gente entende que todo mundo que vai atuar dentro do NR precisa conhecer da nossa história, da nossa filosofia e de outras coisas que são importantes. Essa pergunta é muito legal, eu fiz questão de trazer. Vocês se preocupam com inclusão? Sim e muito. E prova disso é que a gente está o tempo inteiro atento para que a gente tenha no NR uma representatividade de quem frequenta o NR. Não só de quem frequenta o NR, mas de quem a gente quer que frequente o NR. Então, o NR tem uma parceria muito legal com o pessoal da Turma do Giló, que é uma ONG que trabalha inclusão de pessoas com deficiência, todos os tipos de inclusão, mas começou com um trabalho muito forte, pessoas com deficiência dentro de escola. A gente tem um trabalho da nossa monitoria para que a gente traga cada vez mais talentos de grupos que a gente tenha eventualmente menos dentro do NR. Então, a gente vai sempre buscar trazer mais pessoas que tragam diversidade para dentro do NR, e isso hoje é uma coisa até complexa de ser falada, porque tem gente que fala, mas o NR tem bastante mulher. No NR nós temos mais monitoras do que monitores.
hoje em dia. Ai, mas o NR tem pessoas diferentes, a gente tem alto, baixo, gordo, magro, preto, japonês, branco. O que você falar, a gente teve neste ano uma primeira monitora com síndrome de Down que trabalhou com a gente já teve muitos frequentadores, mas a primeira monitora, a gente tem 2 monitores que atuam muito na temporada de férias, são irmãos gêmeos, eles têm também uma síndrome chamada síndrome de Williams, eles são maravilhosos e assim, excelentes monitores, ninguém cuida do estúdio como eles, então é fundamental que a gente tenha sempre um olhar para atrair talentos para o NR, para atrair diversidade, e isso vem também da equipe que atua no NR. Então, toda vez que alguém acredita que não está legal, as pessoas trazem isso para a gente e a gente busca trazer esses talentos. Então, se você, por exemplo, for olhar a equipe do NR e virar e falar, mas eu olhei uma foto e tinha uma maioria de brancos, tinham poucas pessoas pretas nessa foto. Isso é sim uma verdade, que a gente tem uma maioria de brancos, mas nós estamos cada vez mais buscando trazer representatividade para dentro do NR. Então fica aqui um convite para que todos vocês que têm vontade de participar de uma seleção e atuar no NR, saibam que a gente está com um olhar muito amplo e muito vasto para que a gente traga diversidade, a gente está com uma busca ativa, então a gente vai sim atrás de diversidade para trazer para dentro do NR e, obviamente, o tempo inteiro muito atento para que a gente não cometa nenhum erro, nenhuma injustiça, esqueça de algum grupo, né, algum grupo minorizado que eventualmente a gente possa não dar atenção e até para isso a gente tem dentro do NR um comitê que busca trazer esses assuntos sempre à tona para que a gente possa ter esse olhar e promover melhorias na nossa seleção. Mas eu adorei essa pergunta, porque eu acho que é uma preocupação de todas as empresas. Eu acho que todas as empresas que atuam com gente, principalmente, têm que ter um olhar para que tenham representatividade e tragam para dentro todos os grupos que possam se sentirem minorizados e tenham a sua participação dentro da representatividade de qualquer que seja a empresa. E uma última pergunta que eu selecionei aqui, está dando meu tempo, é para quem você não indicaria trabalhar no NR? E eu achei curioso, porque realmente existem pessoas que eu não indicaria trabalhar no NR. Se você não é uma pessoa aberta ao novo, se você não é uma pessoa aberta à diversidade, se você não é uma pessoa aberta ao diálogo, se você é uma pessoa muito cabeça dura, as coisas têm que ser do seu jeito, só do seu jeito, o NR não é o lugar para você. O NR é um lugar de educação, o NR é um lugar de conhecimento, é um lugar de cultura, mas acima de tudo é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, é um lugar de carinho, é um lugar de aprendizado e tudo isso tem que andar lado a lado com muito respeito e por conta disso eu te diria que se você é uma pessoa que gosta de impor as suas vontades, de só prevalecer a sua vontade, se você acha que você é o dono da verdade, que você sabe tudo, que você não tem mais nada para aprender, que você é o bonzão ou a boazona, aí o NR não é o lugar para você. Se você gosta de gente, se você gosta... E aí vou mudar, eu falo do NR muito porque é onde eu tô, mas a recreação não é para você. A educação não é para você. A educação de hoje, a recreação de hoje, ela é para as pessoas que querem mudar o mundo com leveza, com amor, com suavidade, com... aproximação, com acolhimento. Eu acho que esse é o meu recado final. Se você gosta de um pouco de tudo que eu falei, saiba que assim como o NR, existem vários outros lugares que estão procurando gente, que estão investindo em formação de gente e busquem entrar na recreação. Não é um trabalho que você entra pelo dinheiro, mas eu te garanto que é um lugar onde dá para fazer uma carreira. Muitas pessoas que começaram como monitores completamente sem nenhuma pretensão, se tornaram grandes pessoas na educação, na recreação, no lazer, no entretenimento, na hotelaria e outras áreas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo, que vocês gostem do Conrecre. Parabéns para todos os palestrantes, para todos os organizadores. De novo, pode me seguir, Quito Vivolo, K-I-T-O-V-I-V-O-L-O. Eu estou principalmente no Insta, de vez em quando eu uso o Twitter, mas é bem raro.
E tem um TikTok que eu nunca uso. E sigam o NR, @NR Oficial. Sigam também a ABAE, Associação Brasileira de Acampamentos Educativos. Valeu, até a próxima.